Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Somente até aí. Feche seus olhos, peça para Deus falar com você nesta noite, peça para o Senhor falar ao seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, meu Deus, e eu peço a Ti neste momento que o Senhor esteja falando com cada vida, Pai, com todos os que estão aqui, com aqueles, meu Deus, que de casa nos acompanham. Meu Deus, que a Tua palavra venha transbordar em cada coração e transformar as vidas. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando através dos meus lábios, Pai, que não seja aquilo que eu desejo falar, mas aquilo que o Senhor quer tratar a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Nós conhecemos a palavra do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram essa palavra, essa parábola alguma vez na vida? Levanta a mão bem alto. Se não todos, quase todos. A palavra do filho, a parábola do filho pródigo diz que esse filho pediu ao pai a parte que cabia dele da herança, o pai vivo, olha só. E o pai atendeu, e ele saiu, e não muito tempo depois ele torrou tudo. Já viu gente que ganha um dinheirão e torra tudo muito rápido? E a palavra de Deus diz que ele, lá onde ele estava, em um determinado momento da sua vida, ele estava comendo, ele estava tratando de porcos, cuidando de porcos. Ele desejou no seu coração comer a comida dos porcos, porque ele não tinha nada. Olha a situação que chegou uma pessoa. Mas essa parábola do filho pródigo, ela continua dizendo que esse filho resolveu voltar para casa. Ele falou: eu vou voltar para casa, e quem sabe o meu pai, que é um empresário, um grande homem, ele vai pelo menos me dar um emprego. Pelo menos eu vou ter um emprego, um trabalho lá, que aqui eu estou sendo muito humilhado. E ele volta, e o pai o recebe, e o pai faz uma festa recebendo ele, uma grande festa, uma grande comemoração. Mas esse pai tinha um outro filho, e o outro filho, ele fica indignado, ele fica perplexo, porque ele sempre esteve junto com o pai, e ele fala para o pai: pai, eu sempre estive com o Senhor, e o Senhor não matou um novilho, o Senhor não fez uma festa para mim, durante todo esse tempo, e agora o Senhor faz uma festa para esse, que saiu gastando tudo, fazendo um monte de coisa errada na vida. O Senhor faz festa para esse que volta. E é isso que nós conhecemos da parábola do filho pródigo. Mas essa parábola, ela termina sem um final. Porque a gente não sabe se esse segundo filho, ele se reconciliou com outro irmão. A gente não sabe que fim teve a festa. Você percebe isso? Percebe isso, que a gente não sabe qual é o final. A gente não tem ideia de qual seja o final, e a gente pode procurar onde tiver. Não existe um final para essa história. A história acaba ali, com o pai tentando convencer o filho a aceitar o irmão que estava de volta. Olha como é isso. É assim que encerra a parábola. Mas nós começamos lendo aqui, lá no versículo 11, diz assim: Jesus continuou. Coloca o texto aí na tela, no versículo 11. Diz que Jesus continuou. Isso quer dizer que ele já estava falando algo antes. E aí nós precisamos entender que toda a parábola,
ela tem um porquê dela existir. Ela tem um onde ela existiu. E ela tem um para quem ela estava sendo contada. E a chave dessa parábola, ela está no para quem. E o porquê, é claro. E nós vamos encontrar isso lá no início do capítulo 15. Só que no capítulo 15, são 3 parábolas. Repita comigo, 3 parábolas. São 3 parábolas contadas no capítulo 15. No capítulo inteiro. É Jesus falando a respeito de 3 histórias para um determinado grupo de pessoas. Mas vamos entender o contexto. Onde que Jesus estava? Lá no começo do capítulo 15, versículo 1. Acompanhe comigo. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. E ali começa. Então a gente precisa compreender qual é o contexto disso tudo. O que estava acontecendo ali? E quando a gente vê, aproximavam-se de Jesus quem? Os publicanos e os pecadores. Pecadores nós sabemos quem são. É nós tudo. Todos nós estamos nesse pacote. Os pecadores. Só que os pecadores da época eram aqueles que eram julgados pelos outros. Porque haviam castas de pessoas naquela época. Havia uma separação na sociedade. Tinha os mais bonitos, os mais certinhos, os totalmente errados e por aí era. Mas a palavra diz que Jesus estava com os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Era uma parte da sociedade que era odiada por todos. Publicano era cobrador de imposto. Quem aqui gosta de pagar imposto? Paga assim e fala: nossa, eu gosto de pagar um imposto. Tem nenhum doido. Entendeu? Mas os cobradores de impostos, eles iam cobrando de porta em porta, um a um. Imagina, você ia receber feliz o cobrador de impostos? Não, né? A não ser que fosse seu parente. Mas mesmo assim, ainda com certa reserva. A não ser que ele estivesse voltando para a sua casa, que ele fosse um chegado seu, da sua família. Do contrário, ele não seria bem recebido. Então, Jesus estava sendo criticado porque ele foi visto ali comendo com os publicanos e os pecadores. Mas como que Jesus foi visto comendo? A gente precisa entender a cultura da época, como eram as coisas na época. As casas, elas não eram de um andar só, elas tinham 2, 3 andares, todas as casas. Por quê? Embaixo era ali onde Jesus nasceu. Onde é que Jesus nasceu? Na manjedoura, ali na estribaria. Era a garagem da casa. Era o primeiro lugar, era a garagem, onde ficavam os animais. O segundo andar era a casa. Mas quando as pessoas se reuniam para comer, elas comiam no topo da casa, no telhado, na laje da casa. Porque era muito quente, ninguém ficava dentro. Só ficava dentro para dormir, para descansar. Então eles se assentavam num lugar alto, onde muita gente via. E aí Jesus foi visto neste lugar, assentado com publicanos e pecadores. E quem foi que viu? Os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram o grupo religioso mais poderoso da época. Pensa assim num grupo de religiosos. Eram os fariseus, os mais poderosos da época. E eles andavam com quem? Com os escribas. Os escribas eram chamados doutores da lei, que conheciam tudo da palavra de Deus. Eles faziam as cópias da palavra de Deus de uma forma minuciosa, com muito detalhe, sem errar um traço, sem errar uma vírgula, não podia ter erro. Então, os fariseus e os escribas viram Jesus assentado com quem? Com
aqueles publicanos e os pecadores. E olha só, Jesus, ele percebe isso. E ali no versículo 2 fala assim: os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E Jesus começa contando a primeira parábola. E a primeira parábola é aquela parábola das 100 ovelhas, que diz que qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, tendo perdido uma das suas ovelhas, ele não sai para ir buscar, deixa as 99 guardadinhas no aprisco, bem cuidadas, e ele vai à procura dessa ovelha que se perdeu. Qual é o homem que, tendo um rebanho, não deixa o seu rebanho e vai procurar aquela que está perdida? Jesus conta essa parábola para estes homens, à porta daquela casa. Olha como o cuidado de Jesus. Mas você vai entender o porquê de tudo isso. E ali, Jesus contando a parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, no versículo 7 diz assim, ó: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Assim Jesus termina essa primeira parábola. Ele fala que haverá uma grande festa no céu por um que se arrepende, do que pelos outros que simplesmente não deram bola para nada. E Jesus continua e entra na parábola da dracma perdida. E fala a respeito de uma mulher que ela tem 10 dracmas. 10 dracmas, 2 moedinhas. Salário ali de dias de trabalho. E ela, tendo perdido uma, ela não varre a casa toda, ela não acende ali a lamparina, a candeia, para iluminar e procurar. E ela procura essa dracma. E a gente às vezes pensa que essa dracma é uma moedinha de 5 centavos, que a gente pode ter em casa, de 10 centavos. Não é nada disso. Aquilo era algo valioso para ela. Aquilo era algo muito importante para ela, que ajudaria a vida dela num determinado momento. Só que não é essa a pregação. Mas para você entender que aquilo não era um simples trocado que ela tinha em casa na escrivaninha. Aquilo era algo importante. Fala comigo, algo importante. E quando ela encontra aquela dracma perdida, ela chama as amigas para fazer uma festa, para comemorar que ela encontrou aquela moeda que havia sido perdida. Às vezes a gente olha uma moeda, a gente não dá valor. Não é assim? É ou não é? Mas você sabia que tem moeda por aí que vale uma fortuna? Tem moeda de prata, tem moeda de ouro. Agora imagina, aquela moeda tinha um valor imenso. Um valor imenso. Então ela encontra a moeda e ela faz festa. Ela celebra por ter encontrado aquela moeda. No versículo 10, Jesus encerra dizendo assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. As duas parábolas que Jesus está falando aqui é de uma ovelha que foi encontrada, de um pecador que se arrepende. Ele faz a comparação da ovelha que se perdeu, e ele faz a comparação da dracma que foi perdida. Olha só, um animal perdido. Quem aqui tem cachorro, gato? Se o seu cachorro se perder, você acha que ele não liga para isso? Ou ele vai saber que ele está perdido, que ele precisa de ajuda? Ele sabe, não sabe? Não é verdade, irmãos? É ou não é? Tanto é que, se passar muito tempo, às vezes ele até aparece em casa de volta. Ele acha o caminho de volta. E qual é a alegria do cachorrinho ou do gato quando volta para casa e o dono está lá esperando? É grande, não é? É ou não é? Eu já tive cachorrinho que se perdeu e a gente não encontrou de jeito nenhum. E 2, 3 dias depois voltou para casa. Ficava abanando o rabinho assim, ó.
conseguia nem se controlar de tanta alegria, porque tinha achado o caminho de volta. Está entendendo? A primeira parábola fala a respeito de um animal que se perdeu. Ele se perdeu, ele sabia que estava perdido. A segunda parábola fala a respeito de uma moeda que foi perdida. A moeda não sabe que estava perdida. Concorda comigo que a moeda não sabe nada? Ela não sabe, simplesmente ela estava perdida. O animal se perdeu fora do aprisco, fora da casa. Ele saiu e se perdeu em algum lugar. A moeda, ela estava perdida dentro da casa. Ela estava dentro da casa e ela estava perdida. A moeda, não era possível ela ser encontrada. E aí Jesus, nós lemos no versículo 11 que diz assim: Jesus continuou. Ele continua aquelas duas parábolas que ele já falou para aqueles homens. Ele continua aquelas duas parábolas com a parábola do filho pródigo. E nós podemos chamar essa parábola de vários nomes. A gente tem alguns pontos de vista nessa parábola. Temos o ponto de vista do próprio filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que gasta tudo sem pensar. Aquele que não sabe o que está fazendo. Então nós temos a visão daquele que é o filho pródigo. Nós temos uma segunda visão que é do pai. O pai que fica todos os dias esperando o seu filho voltar. Isso tudo nessa parábola do filho pródigo. E nós temos uma terceira visão, que é a respeito do irmão, que estava em casa e não estava aceitando a volta do irmão para casa e aquela festa toda que estava sendo feita. Nós temos os três pontos de vista. Nessa pequena parábola nós temos essas três figuras, esses três personagens, que cada um deles dá uma mensagem. Cada um deles dá uma moral para a gente aprender. Uma lição de moral para a gente trazer para a nossa vida. Cada um deles. Mas nós precisamos entender aqui, a gente não está falando de pontos de vista dessas pessoas, mas nós estamos falando a respeito do porquê, do onde, para quem estava sendo falado tudo isso. E aqui vem a essência do que nós queremos nesta noite, do que nós estamos buscando de Deus nesta noite. Primeiro, aquele animalzinho que se perdeu, ele sabia que ele estava perdido e ele estava fora da casa. Segundo, a dracma, a moeda, que se perdeu dentro da casa e ela não sabia que ela estava perdida. Quantas pessoas estão lá fora, como o filho pródigo, sabem que estão perdidas, precisando ser resgatadas? Aqui Jesus ele emenda essas duas parábolas numa terceira, para eles entenderem o que ele estava falando. Aquele animalzinho perdido que sabia que estava perdido, era o filho pródigo que havia saído. E num determinado momento ele cai em si, e ele fala: eu preciso do meu pai. Quantas pessoas estão lá fora e precisam ser buscadas, precisam ser alcançadas, precisam conhecer o Pai, precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quem aqui conhece alguém que precisa de Jesus? Todos nós conhecemos. Quantas pessoas estão lá fora perdidas? Elas sabem que elas estão perdidas, elas sabem que elas precisam de ajuda, mas elas não têm força para buscar ajuda, e pior, elas não sabem nem onde buscar ajuda, mas elas sabem que elas precisam. É só você conversar com qualquer pessoa lá fora, faça perguntas para as pessoas que estão lá fora, pergunta: como é que está a sua vida? Está tudo bem com você? Um dia um homem muito importante, e não faz muito tempo, ele estava sendo entrevistado,
num dos homens mais ricos do mundo. Ele estava sendo entrevistado, é recente essa entrevista. E no meio da conversa, o entrevistador pergunta assim: e você? Como é que você está? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e você? Como é que você está? E simplesmente aquele homem que estava sendo entrevistado, ele falou: às vezes não é muito fácil. Ele foi se abrindo. Ele foi falando da vida dele, da vida particular. Ele falou, e o entrevistador perguntou: você é muito sozinho? Às vezes eu fico bastante sozinho, mas eu fico por uma escolha, por causa do trabalho, é difícil voltar para casa, eu tenho que dormir no trabalho, é muito complicado e tal. E ele foi se abrindo. Você sabia que é só você perguntar para as pessoas como elas estão, do que ela precisa, o que está fazendo falta na vida delas, o que elas precisam de ajuda, se você pode colaborar de alguma forma. Você sabia que se você realmente se importar com a pessoa que está lá fora, ela vai entender que você está se importando e ela vai procurar ajuda em você? E você vai ser um canal de bênçãos para Deus, para essas pessoas se achegarem ao Pai. Você sabia disso? Mas você precisa amar o próximo. E aqui eu não estou batendo em você de forma alguma. Eu estou te ensinando como praticar o amor ao próximo. É você se importando com o próximo, querendo saber como a pessoa está e como ela pode ser ajudada. E isso faz toda a diferença. E a parábola, ela segue. E Jesus, ele fala da parábola e ele aplica a dracma perdida àquele filho que estava dentro de casa, perdido. E ele não sabia que estava perdido. O segundo filho, o irmão que ficou com o pai, que estava junto do pai, ele também estava perdido. Quantas pessoas, às vezes, passam anos dentro da casa de Deus, e do nada, ela fala assim: não deu nada a servir a Deus tanto tempo, vou sair daqui. Por quê? Porque elas estavam dentro, mas continuavam perdidas. Não se encontraram. E talvez seja a pessoa que está do seu lado, que ela não se encontrou ainda. E como fazer para resolver isso? Como fazer para ajudar a pessoa que está na casa de Deus, mas ela ainda está perdida? E ela não sabe que ela está perdida, porque a moeda não tinha noção que ela estava perdida, porque ela estava dentro da casa. Como? Sabe uma coisa que nós fazemos aqui? Pergunta para quem está do seu lado: você sabe uma coisa que acontece aqui na Catedral do Amor? Todo mundo tem oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Todas as pessoas. Todo mundo que quer servir, que quer ser produtivo, que quer se encontrar, tem espaço. E o que mais nós precisamos é de gente que queira trabalhar. O que mais a igreja precisa é de gente que queira somar. E sabe como é? O que acontece a partir do trabalho? Você se encontra. Você é encontrado. Talentos são encontrados dentro da casa de Deus com oportunidades que são dadas. É a dracma que ela é encontrada, e nós fazemos uma grande festa quando a gente vê as pessoas brilhando, quando a gente vê as pessoas se erguendo, despertando. A gente faz uma grande festa, a gente chama todo mundo para comemorar, fala: puxa vida, olha que bênção que está essa pessoa, a pessoa se encontrou. Você está compreendendo isso? E Jesus, ele encerra a parábola
E Jesus, ele é brilhante no que ele faz. Em tudo que Jesus faz, ele é brilhante. Ele encerra a parábola e a gente acha que a parábola não tem fim. Porque ele encerra a parábola com o pai saindo da casa da festa, que ele estava comendo com os seus, ele estava comendo ali com os pecadores. Ele sai da festa para convencer o filho a entrar na festa. Jesus, ele está ali à porta, ele deixou ali os pecadores, e ele está à porta, tentando convencer os fariseus, os escribas, através das parábolas. Ele está tentando convencer aqueles homens que se dizem conhecedores da palavra, se dizem os doutores da lei, está tentando convencer eles a amar os pecadores, está tentando convencer aqueles homens que se dizem sábios e críticos de plantão a se assentar junto dos cobradores de impostos, dos pecadores, para ouvir da palavra de Deus. E o Senhor nos chama, a todos nós, a nós nos assentarmos à mesa, a nós nos achegarmos, a nós entendermos o verdadeiro amor com o próximo, a nós entendermos e vivermos o amor de Jesus. O amor de Jesus em se assentar com pecadores, em buscar aquele que se perdeu, em fazer com que está perdido dentro ele se encontre, em convencer aqueles que são os críticos de fora, que olham de fora e falam assim: que aquele bando de crente toda semana está dentro daquela igreja? O que leva aquele povo maluco toda semana, às vezes 3, 4, 5 vezes por semana, estar na casa de Deus, estar naquela igreja, ouvindo um maluco em cima do altar falando um monte de coisa? E não está ouvindo um maluco, está ouvindo Deus falar. Eles lá fora não compreendem, mas cabe a nós sairmos da festa e ir lá buscar aqueles que precisam também entender o que é o reino de Deus. Cabe a nós, como filhos de Deus, aceitar. Cabe a nós, como filhos de Deus, buscar. Cabe a nós, como filhos de Deus, mostrar para esses que nos chamam de doidos. E a palavra de Deus diz que a gente pode se fazer de maluco para convencer o doido. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se acham sábios. Deus, ele faz do jeito dele, e nós precisamos estar à disposição. Lucas 15, 28, olha só: o filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Nós precisamos convencer as pessoas lá fora que aqui dentro é o melhor lugar que essas pessoas podem estar. Nós precisamos, através do nosso testemunho, do nosso agir, da nossa educação, do nosso fino trato, porque a gente trata as pessoas bem, porque nós não falamos palavrão, nós não amaldiçoamos o próximo. Pelo contrário, às vezes fazem injustiça e a gente simplesmente deixa passar, porque nós sabemos que o nosso Deus é a nossa justiça. E o mundo lá fora, eles falam assim: mas por que você já não deu um murro na boca do fulano? Não é que você não teve vontade, você só não fez, porque você tem algo maior dentro de você, que você fala assim: se eu fizer isso, esse fulano vai para o inferno, é capaz de eu ir junto.
então você não faz. Não é que você não fica irado, mas a própria palavra diz que você pode irar, mas você não pode pecar. E a gente tem que mostrar ao mundo quem nós somos. Porque quando nós mostramos ao mundo quem nós somos, o mundo fica confundido. E passa o tempo, eles querem saber assim, o que você faz? Porque eu não entendo o que você faz. Que tudo dá certo na sua mão. Eu não entendo o que você faz, porque tudo que você põe a mão prospera. É claro que eles não usam esse vocabulário. O vocabulário é o mais chulo possível. De cada 10 palavras tem 11 palavrões, não é assim lá fora? É assim lá fora. Mas eles tentam com as palavras dele expressar, e eles querem entender o que acontece na nossa vida, por que a gente faz coisa diferente, e a gente dá tão certo. E é assim, com o nosso agir, com o nosso testemunho, ele vai falar muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Quando nós precisarmos abrir a boca para falar algo, o nosso testemunho já foi à frente. O nosso testemunho já pregou muito forte. Se a gente precisar abrir a boca para falar algo, a nossa atitude vai convencer quando a gente falar algo. Então permaneça firme. Jesus, ele quer que você brilhe lá fora. Ele quer ver você aqui dentro, mas vivo, encontrado, sabendo qual é o seu lugar no reino, se encontrando no reino de Deus. Fala para quem está do seu lado, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo no reino. Tem espaço para todo mundo. E não é porque tem cadeira vazia do teu lado, não. É porque tem espaço para todo mundo crescer no reino de Deus. Basta você querer. E não fique esperando, eu vou ficar esperando o pastor me convidar para eu ir lá e arrumar um negócio aqui que está torto. Você não vai ser convidado. Vai e faz. Fala, pastor, posso arrumar o treco lá? Posso fazer tal coisa? Posso fazer tal coisa? Se coloque à disposição, se encontre e brilhe muito mais em nome de Jesus.